Nós estamos na Parashat Kedoshim, no livro de Vaikra, no livro do Levítico. Kadosh quer dizer santo em hebraico. Mas a pergunta que nós temos é: será que é possível para cada um de nós, ou para alguns de nós, nos tornarmos pessoas realmente santas? Será que o judaísmo considera plausível que uma pessoa seja santa, ou que seja considerada santa? Nós temos santos ou santas no judaísmo, no povo judeu? Essa é a reflexão que a Torá, nessa semana, nos propõe. Por santo, por sagrado, por kadosh, nós entendemos como algo, ou alguma coisa, ou alguém que merece ser destacado e cuidado com muito carinho. O rabino Ian Schaefer, da Yeshiva University nos Estados Unidos, um centro de estudos importante de orientação ortodoxa moderna, encontrou um versículo na nossa Parashá, no final dela, que chamou a atenção dele. E esse passuco diz assim: diferenciem entre o animal puro e o impuro. E diferenciem entre a ave impura e a ave pura. E sejam santos, porque eu, o Eterno, sou santo. O rabino Schaefer vê algo de curioso nessa passagem. Primeiro, a Torá distingue entre um mamífero puro de um mamífero impuro, para em seguida distinguir entre uma ave, primeiro impura e depois pura. Por que essa mudança na ordem, ao mencionar os animais, em relação à sua pureza ou impureza? Uma tentativa de resposta está no Talmud, no tratado Hulin, que quando discute os tipos de animais, conta que há mais mamíferos impuros do que mamíferos puros, mas que tem mais aves puras do que impuras. E quando a Torá então diferencia uma coisa da outra, ela começa sempre citando aquilo que tem em menos quantidade, para depois citar aquilo que tem em mais quantidade. Então, quando tem mais animais impuros do que puros, a Torá primeiro compara os puros aos impuros, e se a situação é inversa, faz exatamente o contrário. Bom, baseado nessa observação, se nós formos observar a última brachá, a última bênção da Havdalah, ou seja, da oração que conclui o Shabat, e aí é que eu faço um parênteses e convido aqueles que tenham interesse em a gente começar a organizar tefilot de Havdalah, para a gente concluir o Shabat. Vamos ver se a gente faz isso na Betel. Faz muito tempo que a gente não tem uma oração de Havdalah aqui. A gente pode começar uma vez por mês e irmos avançando. Está feito o convite. Mas quando a gente olha para a última oração da Havdalah, nós agradecemos a Deus por diferenciar, por exemplo, entre o santo e o comum. E aqui a gente vê que a regra está valendo. Nós partimos do menos frequente, daquilo que é santo, para aquilo que é comum, que é mais frequente. Outras brachot não são tão óbvias assim. Por exemplo, nós agradecemos a Deus por diferenciar a luz da escuridão. E aí a gente pode se perguntar se é verdade que a luz é mais rara do que a escuridão. E de que luz nós estamos falando? Da luz física, de uma luz espiritual? Será que essa luz é mais rara do que a escuridão que tem ao nosso redor? Nós agradecemos a Deus por diferenciar o Shabat dos demais dias. Aqui ficou fácil, o Shabat é um dia só, os outros dias são 6. Então, primeiro, aquele que tem menor número em relação àquele que está em maior número. Nós também agradecemos a Deus na oração tradicional da Havdalah por diferenciar o povo de Israel dos demais povos. E olhamos, nós somos 15 milhões mais ou menos de judeus. Agora Yom Ha'atzmaut nos diz que temos 15 milhões e 300 mil judeus aproximadamente no mundo inteiro. A
maioria em Israel hoje, e quando a gente olha para o mundo, tem por volta de 7,8 bilhões de pessoas. Então, primeiro falamos do povo de Israel, depois falamos dos outros povos, faz sentido aqui também. Deus nos diz, então, sejam santos porque eu sou santo. E aqui parece que a gente contrariou a regra do Talmud, porque a diferenciação começa pela maioria, que somos nós, seres humanos, quase 8 bilhões de pessoas, e compara com a minoria, que é Deus, que é um. Só que tem talvez um problema de interpretação aqui. Porque se nós entendemos que Deus é o um absoluto, a maioria absoluta, que Deus, no final das contas, é a Havaiá, é toda a existência, é o todo, então a nossa regra continua valendo. Nós, 7,8 bilhões de seres humanos, 15 milhões de judeus, somos a minoria. Porque Deus, Yud Hei Vav Hei, a Havaiá, é a maioria absoluta. Se somos parte, então, da existência, e se Deus é Kadosh, se Deus é santo, então nós também somos santos por definição. Nós nascemos essencialmente santos. Mas ao longo da vida, a nossa santidade parece que vai perdendo força. Nós vamos deixando de acreditar nisso. A dura realidade do dia a dia, a realidade cruel que nós lemos nos jornais, que nós vemos na internet, faz com que a gente vá perdendo fé em nós mesmos, no mundo, e essa santidade vai se perdendo. Para cumprirmos, então, a mitzvah, que a Parashá nos chama a cumprir nessa semana, de sermos santos, então nós podemos imaginar que, por onde que a gente vai para nos tornarmos santos? E aí, se partirmos desse princípio, nós podemos entender que não é para onde a gente vai, é para onde a gente vai voltar. Porque se nós somos santos, a gente precisa só retomar a nossa consciência e vermos para onde a gente precisa voltar para essa condição. Como que isso é possível? Será que tem caminhos que nos indicam para onde voltarmos? O caminho judaico, e muito destacado dentro do judaísmo liberal, é o caminho do monoteísmo ético. Não só do monoteísmo, da crença num Deus único, mas de um monoteísmo que enfatiza as relações éticas com o mundo. E a nossa Parashá, Parashat Kedoshim, ela é toda um chamado para a ética. Até os 10 mandamentos, a Sereta de Brot, as 10 declarações que a gente vê no 2º livro da Torá e no 5º livro da Torá, explicitamente, ela aparece também nessa Parashá de uma maneira um tanto camuflada, mas estão lá todos os 10 mandamentos, numa ordem diferente. E aqui é interessante, eu não tinha me dado conta, mas essa Parashá homenageia todas as mães da nossa comunidade, todas as mães em geral, nessa véspera do Dia das Mães, porque a primeira coisa que ela fala, para que seja um caminho de nos tornarmos santos, é prestar reverência, ou seja, sermos respeitosos com as nossas mães. E depois com os nossos pais. A Torá também fala que devemos cumprir o Shabat. Em contrapartida, em seguida, ela nos diz: não devemos nos voltar para ídolos míticos, e nem fazer imagens de divindades para nós. Então aqui a gente já teve o 5º mandamento, o 4º mandamento e o 2º mandamento. Nossas referências, portanto, devem ser nossas referências devem ser o respeito ao pai e à mãe, à cultura ancestral, e o respeito ao Shabat nos indica o respeito à natureza, aos ciclos da natureza. E a partir daí seguem regras éticas práticas. Não roubem, não negociem de má fé com outras pessoas, não enganem o seu próximo, não insultem uma pessoa surda, não ponham uma pedra diante de quem não consegue enxergar.
o que está acontecendo. Um destaque da Torá nessa semana é muito conhecido por todos nós, tem origem na nossa Torá e é uma regra tão importante que ela foi levada adiante por outras tradições religiosas. Ela diz assim: Ve'ahavta lereacha kamocha. Ame o seu próximo como a si mesmo. Segundo Rabi Akiva, um dos grandes sábios do nosso povo, essa é a afirmação, é a regra de ouro da nossa tradição. Porque em ame o seu próximo como a si mesmo, aqui não tem uma comparação de maioria ou de minoria. Somos todos iguais, somos todas iguais aos nossos semelhantes. Será que aqui nós estamos falando só daqueles do povo de Israel? Porque a gente abre muitos Humashim, muitos livros de comentário da Torá e dizem, aqui é amar ao próximo como a si mesmo. Significa, quem é meu próximo? Ora, quem é judeu? Será que é isso? Será que, quando eu falo de amar ao próximo como a si mesmo, eu estou só falando que eu devo esse amor àquelas pessoas nascidas, segundo a tradição, de mãe judia? Eu tenho a impressão de que não é bem assim. Porque nessa mesma paraxá, nessa mesma passagem da Torá, pouco depois, nós lemos: o estrangeiro que habita entre vocês deve ser tratado como um dos seus cidadãos. Você o amará como a si mesmo. Ou seja, quando eu digo ame o próximo como a si mesmo, podemos dizer, sim, ame aquele do povo de Israel como a si mesmo. Mas aquele que decidiu ser parte do nosso povo, ele não deve ser visto como um cidadão de segunda classe. Ele deve ser visto como um cidadão exatamente igual àquele que nasceu dentro do povo judeu. E a esse você deve amar como a si mesmo e como qualquer outro. Em outras palavras, o amor por quem nasceu judeu ou veio a se tornar judeu deve ser o mesmo. Um e outro devem ser entendidos de coração, de modo racional e de toda a alma, como alguém próximo, como alguém da sua família, como alguém da nossa mishpuche, que é uma forma carinhosa que a gente tem de tratar quem é da nossa família. Faz parte do nosso caminho de santidade, do nosso caminho em direção à santidade, para que a gente possa dizer que nós somos kedoshim, não diferenciar entre a pessoa que nasceu judia e a pessoa que se tornou judia. E por extensão, nós podemos dizer, todo ser humano, segundo a Torá, o mesmo texto, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando a gente falar de amar ao próximo como a si mesmo, o próximo é o outro ser humano, kmoshehu, kmoshehi, exatamente como ele é, como ela é. Qualquer ser humano, independente de qualquer condição desse ser humano, deve ser amado como nós queremos também ser amados, porque ele é o nosso próximo, ele é igual a gente, ele é o nosso semelhante. E aqui, entre um ser humano e outro, não deve ter amor maior ou amor menor. Deve ter simplesmente ahavá, amor. Shabbat Shalom.